Não vou perder tempo com a introdução, porque eu já tô devendo esse vídeo do volume 7 de Densei Star Slime, ainda tá aqui pra vocês já faz 2 semanas. Então desculpa a enrolação e vamos logo para esse resumo que está muito legal e que eu dei o meu melhor para fazer ele pra vocês. E aproveita que está aqui, se inscreva se você não for inscrito no canal ainda, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento e notificação e dá aquele tapa no dedão para ajudar no meu trampo e mostrar que você gostou do vídeo. Prólogo. Memorial do Nascido da Magia. Laplace dá notícia aos membros restantes dos Palhaços Moderados sobre a morte de Clayman, onde Kazarian lamenta seu filho morto. Depois de alguns lamentos e brigas entre eles, descobrimos que Rai Valentine só perdeu para Laplace porque era lua nova, e os vampiros ficam enfraquecidos nela, além de que no local tinha muita magia sagrada por conta de ser a igreja, o que deu muita vantagem também ao Laplace. Os Palhaços Moderados recebem a notícia de que o castelo de Clayman foi tomado e que todos os subordinados de Rimuru seriam mais ou menos de um nível A especial, ou seja, algo muito monstruoso. Logo, tendo ele interferindo nos planos, eles decidem ficar em baixo perfil por um tempo para poder se reorganizar e depois começar a planejar o que fazer a seguir. Mas Yuki não queria só apanhar daquele slime. Ele diz que tem uma carta para jogar nessa grande mesa e fala que vai fazer seu movimento. Capítulo 1. Demônios e Esquemas. Depois que a reunião acabou, o Octagrama se mudou para uma sala mais casual onde eles jantaram e conversaram entre si. E é claro que o Leon e a Valentine foram embora porque eles são bem assim, mas de resto todo mundo ficou, socializaram, comeram, conversaram e Rimuru voltou para Tempest logo em seguida, só para descobrir que Beldora só foi para o Walpurgis porque ele era o informante comprado por Diablo por 3 pratos de sobremesa. O cara é a lenda. Logo, ele vai descansar enquanto o Diablo e a Xion discutiam sobre sua rivalidade, e depois que já estava tranquilo e descansado, ele começa a receber o relatório do Diablo. O Diablo relata que restaurou a saúde de todos os prisioneiros que sofreram nas mãos da Xion, porque naquele ponto eles já nem eram mais prisioneiros, eram pedaços de carne, tadinhos. E em troca, é claro, de restaurar o rei, Razin, aquele mago cuzão que a gente viu na última temporada, teve que se submeter ao próprio Diablo. E logo também descobrimos, no caso, né, todo mundo já sabe, é impossível alguém não saber disso, mas aqui é explicado que o Diablo está em uma liga acima de qualquer outro demônio, porque ele é um primordial, alguém que nenhum humano ousaria encostar um dedo sequer. Mas o mais assustador, ele estava a serviço de alguém, um Lorde Demônio que tem um primordial entre seus subordinados. Não era de se admirar que Farmus caiu instantaneamente nessa guerra. Eles tiveram sortes de ainda estarem vivos como prisioneiros. Razin jura sua lealdade a Diablo em troca de ter seu rei poupado, e Diablo deixa passar pelo bem de Rimuru, mas se eles fizessem qualquer ato de insubordinação, tudo que existe em Farmus desapareceria. E logo quando todos juram sua lealdade a ele, a sua habilidade única, Tentador, os fez cair em servidão. Quando todos chegam em Farmus, ver o rei como um pedaço de carne extremamente desfigurado e apenas o corpo de Shogo ao lado dele fez os guardas e nobres caírem em desespero. Logo eles fazem uma cúpula onde tudo ia de acordo com os planos de Diablo. E depois que Razin conta a eles sobre o desaparecimento de todos os soldados e a ressurreição de Veldora, naquela sala todos sabiam que tinham acabado com tudo. E foi quando Yom chegou para participar da história e falar sobre como ele poderia se comunicar com Rimuru. Mas é claro que os nobres arrogantes continuaram em suas cadeiras apenas dando ordens. E depois que eles foram calados por Razin, Diablo se anuncia e restaura o rei fazendo propaganda de Tempest, mesmo em uma missão. O apego em detalhes para favorecer sua nação é o que faz o Diablo especial. Diablo dá os termos. Farmus deve pagar a compensação pela batalha, se tornar um estado vassalo de Tempest, e o rei deve abdicar do trono ou a guerra continuaria. Depois disso ele vai embora, deixando todos os nobres e os ministros no meio do caos. O rei se levanta para dar seu ponto de vista e diz a todos que ele errou. De fato, ele errou, mas não quer que seu povo sofra o mesmo destino. E como se fossem tocados pelas palavras dele, todos na sala se ajoelham para cumprirem esse desejo. E assim acabou o longo relatório e discussão sobre como o Diablo terceirizou toda a conquista do reino de Farmus e como ela ia tão bem que era impossível não acontecer eles terminarem essa conversa. E ele descobre que o Diablo só está em Tempest nesse momento porque o Veldora mandou ele voltar para Tempest para que ele pudesse ir para o Walpurgis, ou seja, o dragão é um imbecil. Enquanto isso, em Farmus, os nobres estavam revoltados com tudo isso, mas depois de chegar uma mensagem que Rimuru matou Clayman,
sentou no trono e se tornou um membro do Conselho de Lordes, todos se calaram. Em seguida, Edmares abdica de seu trono e nomeia seu irmão como um novo rei. E aqui, qualquer um que pensasse em atacar a floresta de Juro por lucros, parou. As perdas seriam muito maiores. Daquele dia em diante, Rimuru se tornou conhecido como um líder impenetrável, um demônio de classe desastre. Capítulo 2. Funções a serem defendidas. No dia seguinte ao relatório do Diablo, Shuna, Souei e Benimaru voltam a Tempest e passam seus relatórios. O resto das pessoas ainda estão cuidando das limpezas pós-batalha e exploração do castelo de Claymon, além, claro, da separação de despojos e transporte de prisioneiros. E eles discutem que os prisioneiros estão sendo separados para ajudar na reconstrução de Urazânia e uma parte deles estão vindo para Tempest trabalhar na cidade. Diablo volta para reportar o sucesso nas negociações e que estava tudo caminhando como planejado, e em breve aconteceria uma grande guerra civil em Farmos e o país cairia. E também é dito que o arcebispo que estava sendo mantido como prisioneiro, Henheim, sei lá qual é o nome daquele cara, foi convocado pela igreja, e eles decidem deixar ele ir para que eles possam saber os próximos movimentos da igreja, e além de que Rimuru mandou uma mensagem por ele para a própria Hinata. Chegam então Gabiru, Sofia e Alves com a procissão de homens feras que foram mandados para se refugiar, enquanto Urazânia ainda estava sendo reconstruída, com um bilhete de Milin dizendo que ia mandar subordinados para aprender como se cozinha com a Shuna. Milin é foda. E um mês depois, o Gerudo volta cansado, por ser muito difícil trabalhar e ensinar prisioneiros arrogantes a fazer o trabalho. E Hakurou, que veio com ele, também conta sobre as ruínas antigas que estavam no território do Claymon, e elas estavam sendo protegidas por elfos. E Rimuru declara isso como um segredo de estado, até que ele mesmo investigue mais a fundo. Eles faziam uma reunião onde, depois de anunciar que, como Lorde Demônio do Octagrama, ele ganhou totalidade da floresta, todas as raças que ficam nela, mesmo as das partes que ele não liderava antes, teriam que vir cumprimentar ele e pedir por sua proteção, ou eles poderiam ser taxados como rebeldes e acabarem sendo eliminados. E o Rimuru decide que, em vez de ir em vila fazer anúncios, ele faria um festival maior do que qualquer outro, o grande festival de Jura Tempest, para anunciar a sua ascensão e que as vilas menores peçam proteção nesse mesmo dia ou no decorrer desses dias. 2 coelhos em uma cajadada só. Eles continuam a reunião, onde decidem construir uma rota para Sarion, e as poucas vilas e aldeias que estavam no caminho para a rota concordaram com a ideia e prestaram seu apoio. Mas Souei diz que nas cordilheiras que fazem fronteira com a floresta morava a tribo Tengu, e embora eles não fossem hostis, eles são belicistas, ou seja, se eles achassem que alguma coisa ali estava acontecendo para prejudicar eles, eles não hesitariam em pegar suas armas e começar uma guerra. E como eles não queriam nem o conflito, Rimuru decide deixar Benimaru lidar com eles. E também tinha monstros nascendo na floresta de Jura por causa da alta concentração de magículas no ar, e isso preocupava muito Rimuru, com medo de que mercadores ou civis pudessem ser alvo dessas bestas mágicas. E então chega Kaijin e Vesta com uma ideia de implementar uma barreira anti-magia nas estradas, e que eles criariam um dispositivo que seria muito bom para isso. O dispositivo funcionaria sugando as magículas do ar e usando elas para criar as barreiras, além de, claro, poder ajustar a quantidade e reabastecer caso você queira, além de que, sugando as magículas do ar, as criaturas e monstros seriam bem menores, resultando em menos perigo para todos e menos nascimento de monstros também. E quando Veldora escuta sobre esses dispositivos, ele acha que está tudo bem soltar a sua aura, mas não é permitido porque a aura dele é muito esmagadora. E é aqui que o Rimuru aprende que, tirando ele, é extremamente difícil segurar suas auras dentro de si, principalmente o Veldora, que possui tanta e tão densa. E é por isso que mesmo os Onis deixavam vazar uma pequena quantidade dela de seus corpos, o que é bem surpreendente nesse ponto. E logo eles seguem com o assunto que falta mão de obra na cidade, e Rimuru pede para que Gerudo mande quem estiver interessado em trabalhar para Tempest para treinamento, e que ele construa o edifício central onde Milin residirá em Urazânia, apontando que ele é o único capaz de fazer isso. Ou seja, o Rimuru colocou o Gerudo como o principal arquiteto e construtor de toda a Urazânia. O cara é pica. Depois que Diablo reporta as coisas indo bem em Farmos, ele diz que Heihen não voltou da igreja e que isso pode ser algo a se preocupar. E eles começam a pensar sobre os movimentos da igreja até que chegam no tópico da Hinata. O ataque dela foi muito cronometrado. Ela poderia estar ligada àquele que manipulou Claymon, mas é de fato que ela nunca ouviria ordens de ninguém.
Então, como que ela tá ligada a alguém que manipulou Clayman sem que pudesse aceitar ordens? Ela está na posição mais alta que poderia, o que deixou a única opção restante, que ela ou foi induzida ou controlada, até certo ponto, por alguém. E quem é esse alguém, né, galera? Todo mundo já sabe, né? Aquele adolescente maldito. Além de que provavelmente lá fora existe mais de um jogador jogando com eles. Pode ser mais de um indivíduo agindo atrás das cortinas pelos seus próprios interesses. Além de que também tem o mercador que forneceu as informações ao próprio Edimales. E esse mercador ainda vai aparecer em alguns pontos daqui pra frente na obra. Então fiquem ligados com esse mercador aí, porque ele tá mexendo muitos pauzinhos. E logo Rimuru manda que investiguem todos os mercadores que têm relações com Farmos, porque eles guardaram e mantiveram os livros de Clayman, onde lá ele colocava suas transações, e que seus soldados estejam preparados para qualquer coisa, porque a qualquer momento pode estourar uma guerra de novo. Capítulo 3. A antecipação da Santa. Tendo sido revelada a ressurreição de Veldora e os 10 Lords, se tornando 8, o mundo caiu no caos, e a Hinata, que estava prestes a fazer seus movimentos, foi impossibilitada com isso. Ela quer destruir Tempest, mas com Veldora lá, ela precisaria de tempo para se reorganizar e bolar um plano. A Hinata andava pela Cidade Santa enquanto ela pensava que, embora fosse a cidade perfeita, sem desigualdade ou injustiças, não parecia certo. Todos fazem só o designado, embora feliz e sereno, eles não tinham liberdade ou um sentimento competitivo dentro de si. Mas embora isso, essa era a sociedade perfeita. Ela era quase uma sociedade comunista. Todos eram iguais e acima de todos só tinha seu deus, Luminos. E isso só foi possível porque seu deus era o Lorde Demônio Ruminas Valentine, e também a única pessoa para quem Hinata já perdeu até o momento. Como os vampiros precisavam de pouco sangue para sustento, e quanto maior o escalão, tá ligado? Tipo, mais antigo essas paradas, menos de sangue eles precisavam, não havia mortes por causa disso. Então, as poucas coisas que eles precisavam de sangue eles podiam tirar sem matar ninguém dentro de seus próprios seguidores. E como Ruminas, sendo a vampira que ela é, a mais forte de todas, via todos os habitantes da igreja, das cidades, das paradas, tudo, como gado, e todos eram gados iguais, isso ajudava ainda mais na igualdade dessas terras. E a Hinata concordava que uma terra de igualdade e sem sofrimento era o melhor, embora não parecesse que eles tinham liberdade, assim era o melhor. E é por isso que ela se tornou uma cruzada nessas terras depois de abandonar sua professora, Shizu Izawa. Hinata não queria acabar com a Shizu, que supostamente era relaxada, segundo a Hinata. A Hinata sempre buscou poder, nada mais além disso, com medo de perder mais coisas que ela tinha, até que ela subiu na igreja e criou os templários mais poderosos da história, até que ela descobriu sobre os vampiros da igreja e decidiu ir lutar contra eles, mas ela perdeu para eles e ficou de cara com a morte. E foi quando Ruminas apareceu e salvou Roy e Louis, mas também Hinata, dizendo que não existe justiça igual. A Hinata não poderia falar de uma justiça ideal que salva a todos quando ela mata outros, e com isso Ruminas dá a chance dela desafiar ela novamente, e de novo a Hinata perde, assim começando a servir a igreja, mesmo sabendo dos vampiros. Com a notícia de que Roy morreu e Rimuru ainda estava vivo, a floresta estava estável e se desenvolvendo rápido, e nesse ritmo os anjos poderiam descer em breve para começar a próxima guerra Tenma, e eles precisavam se preparar para isso. Nesse mundo, quando uma cidade se desenvolvia além de um certo pico, os anjos atacavam massivamente e tiravam a vida de todos em seu caminho. Sim, por algum motivo, nesse mundo, os anjos é simplesmente louco. É tudo uns anjos doentes, tá ligado? E a Hinata, depois de ouvir o que aconteceu no Walpurgis pela Ruminas, pensa que foi um erro inevitável ela ter atacado o Rimuru sem escutar ele primeiro. Um erro que explodiu em sua cara, e Ruminas não pretende ter ele e Veldora como inimigos. Logo, a Ruminas simplesmente desejava ignorar ele com relações políticas, mas a Hinata não pensava assim realmente. A Hinata começou a receber relatórios de seus subordinados e descobre que possivelmente Rimuru está causando uma guerra civil em Farmos, e não há nenhuma prova disso, porque isso que significa que estava sendo muito bem feito esse plano. Claro, o Diablo tá lá no comando, né? O cara é pica. E também recebe relatórios sobre como Tempest é pacífica e desenvolvida, mesmo sendo de monstros. E então a Hinata decide que uma reconciliação com ele seria a melhor coisa no momento.
e também, claro, pedir desculpas pelo que ela fez, porque agora que ele evoluiu e tem uma base sólida, além de, claro, não querer inimizade com os humanos, guerrear com ele seria difícil. Quando o arcebispo Raihen, que tinha sido chamado pela igreja anteriormente, chega para passar seu relatório, além de, claro, da mensagem do Rimuru, 3 integrantes do clero dos 7 dias acompanhavam ele por algum motivo. O Raihen passa seu relatório e todos ali descobrem por ele que Rimuru foi desperto. Logo, ele entrega uma mensagem para Hinata do próprio Slime. Mas, estranhamente, essa mensagem dizia: eu e você, duelo 1 a 1. E parecia muito antinatural, quase como se tivesse sido manipulada por alguém, principalmente o clero dos 7 dias. Mas Hinata não tinha evidências, então ela pensou que seria melhor ir até lá e tentar conversar com ele. Os membros do clero deram uma espada a ela chamada Dragon Buster, e o significado deles darem essa espada para ela era claro: eles queriam que ela morresse pelo Veldora. Ela pega a espada e logo sai para seu encontro com Rimuru. Intermissão. Um bate-papo privado. Em uma sala estava o conselho dos 5 anciões discutindo que sacrificar a Hinata era inevitável, mas, se possível, eles queriam negociar com Veldora. E lá se descobre que o Império Ocidental fabrica armas, mas não armas medievais como as desse mundo, e sim pistolas como na Terra. Algum outro mundo conspira para a produção em massa de armas dentro do Império. E contra monstros essas armas podem ser inúteis, mas em guerras humanas eram letais. Eles dizem que não quer ver Farmos cair e que não gostaram de Rimuru derrubando o Clayman, então eles preparam uma armadilha para Hinata e só teriam que esperar ela ser derrotada por Rimuru para isso. Danhada, que era um cara que estava nessa reunião, prometeu eliminar o demônio manipulando Farmos, no caso o Diablo, tadinho, ele pensa, e pediu que estacionassem os Templários em Farmos para apoiar o novo rei. Eles tinham um plano na mesa e só precisavam esperar agora. Quando Danhada vai embora, é revelado que ele é o vice-líder de uma empresa do submundo chamada Cerberus e ele é perigoso. E claro, um comerciante. Aquele comerciante que estava puxando todas as cordas até agora. Mas ele não é o cabeça da operação, então relaxem. Ele era perigoso. De fato, Danhada é um cara perigoso. Mas ele não sabia que aqui ele estava lidando não com um mero arquidemônio. Eles não sabiam quem era Diablo, mas eles realmente acharam que um mero templário poderia derrotar ele. Ai ai. E no fim da reunião, sobrando só algumas pessoas, essa era a família Roson, que acobertada pelo Conselho do Oeste, queria colocar o mundo inteiro sob seu domínio. Capítulo 4. O segundo confronto. Rimuru estava muito ocupado com todas as obrigações que a cidade enfrentava quando ele recebeu um relatório de que a Hinata com 4 templários a reboque estavam indo para Tempest. A Hinata tinha sua arma, mas isso não é um dado concreto que ela quer lutar. Mas os 4 templários que seguiam ela estavam completamente armados para a batalha, dando a entender que seria de fato uma luta. Então o Diablo relata com muito pesar que o arcebispo Raihen, que foi chamado para a igreja, foi assassinado, já que a sua conexão com ele foi cortada. E também tinham rumores sendo espalhados que um demônio conspirava em Farmos. Logo, templários também foram mandados para lá. Tudo estava conectado com Hinata indo para Tempest, e foi o que Rimuru pensou, e de fato ele está certo, alguém estava manipulando as cordas novamente. A Shuna sugere que o Rimuru falasse com a Dalman, já que um dia, no passado, ele já foi muito importante na igreja, e a Dalman explica a eles como os corpos da igreja foram criados e a hierarquia lá dentro, e que provavelmente os 4 cavaleiros a reboque de Hinata faziam parte dos Iluminados, que são a maior força dentro deles. O Benimaru então lista as tropas que iriam como reforço para o Yom lá em Farmos para ajudar na guerra, e Rimuru Mandaranga como um seguro também. E também relatam que as forças do novo rei em Farmos são em torno de 20 mil homens agora, mas em 3 semanas poderiam ser 40 mil. Se decide então que o Diablo vai achar quem o acusou e eliminar o alvo, enquanto Hakurou e suas tropas botariam todo o exército do novo rei para descansar enquanto isso. O Benimaru cuspia ordens e todos aceitavam como se fosse natural para eles ganharem essa batalha sem precisar se preocupar com nada. Logo Soe reporta que uma centena de templários partiu de Ingrácia, mas embora mais ou menos estivessem atrás de Hinata, eles estavam indo em direção a Tempest. A Hinata estava fazendo um contorno por um caminho que fosse tranquilo. Ela estava demorando bastante para chegar em Tempest, ela não tinha pressa, mas esses templários cavalgavam direto para Tempest, não encontrando ela. Por causa disso, esses templários e a Hinata chegariam mais ou menos ao mesmo tempo em Tempest, mas pelo que parece, eles não estão conectados.
E nota que esses cavaleiros não foram mandados por ela, tá, pessoal? Isso são planos daqueles caras que estão manipulando ela. Então, ela não chamou ninguém dessa parada aí pra ir a Tempest, não, hein? E se lembra, tá, que a Hinata quer ir pra Tempest conversar. Ela não quer lutar. Calma. É decidido então que o Rimuru cuidaria da Hinata, enquanto seus subordinados cuidariam dos Templários para ganhar tempo. E que o time Kurenai e Omigaeri que fariam isso. Alves e Sofia se juntaram às tropas para combater os 4 Templários com Hinata e a tropa estava toda pronta. E a única coisa que eles precisavam agora era esperar. A Hinata saiu sozinha da igreja e no seu caminho ela percebeu que tinha 4 subordinados dela que fizeram questão de seguir ela para que ela não se sacrificasse em uma luta sozinha. E 10 dias depois eles chegam em Bluemond, que havia mudado completamente depois do comércio com Tempest. Depois de eles terem visto tal desenvolvimento e comerem um famoso ramen, eles voltam para a estrada só para encontrar um caminho totalmente pavimentado, que era algo extremamente raro nesse mundo. Quando eles chegam em uma pousada na estrada, depois de ver coisas inacreditáveis o caminho todo, eles têm uma pequena reunião onde só elogios poderiam ser ouvidos. Eles claramente querem que o Rimuru aceite suas desculpas e não queira lutar. Quando ela estava no seu último dia de viagem, a Hinata recebeu um contato de Nicolaus e ela viu que tinha algo errado ali. Mas suas tropas estavam marchando sem suas ordens e ela então começou a ouvir uma batalha se desenrolando um pouco mais à frente. E na hora, ela soube que tinham armado para ela. Nessa batalha, o esquadrão da Yomigaeri cuidou facilmente dos 100 templários que marchavam e em 3 minutos eles estavam em ponto de ruptura. Quando a Hinata chega na clareira, com visão para o campo de batalha, ela vê imediatamente o Rimuru assistindo a batalha com 4 pessoas ao redor dele e nota que as 4 eram extremamente poderosos, provavelmente 2 executivos e 2 licantropos do Carion. Quando a Shion corre para o campo de batalha, ferozmente Rimuru se vira para Hinata. Eles têm uma breve conversa onde fica claro que a Hinata não havia ordenado aquilo, mas infelizmente já era tarde demais. Cada executivo tem seu paladino destinado e só sobram Hinata e Rimuru no campo, onde iria começar a colisão. Capítulo 5 – Colisão Sagrada e Demoníaca. Reinhardt era o cara que estava comandando os templários que foram sem a permissão de Hinata. Ele sempre admirou a Hinata e se tornou um paladino só para poder servir ela. Ele é um espadachim extremamente habilidoso e um mago bem poderoso, mas ele não contava que, quando a Hinata saiu para ir ao encontro de Rimuru, o clero dos 7 dias jogou uma armadilha para ele, fazendo ele achar que a Hinata traiu a igreja por causa do Lorde Demônio. E em seguida ele foi até Tempest em um esforço inútil de matar Rimuru e salvar a Hinata, e foi assim que os 100 templários foram até Tempest. No fim, foi tudo manipulação do clero dos 7 dias. Depois de chegar na clareira e suas tropas perderem rapidamente, chegou uma Oni, Shion. Em sua frente, ele e seus templários pensavam que poderiam matar ela facilmente e a colocaram no campo sagrado. Mas mesmo do campo sagrado, a força de Shion era simplesmente avassaladora. E quando eles se recusaram a escutar ela e a irritaram, ela quebrou a parede e mostrou sua extensão de aura, forçando puro terror nos paladinos e fazendo com que Reinhardt se rendesse. Mas quando ele realmente viu que ela não tinha intenção de matar eles mesmo depois deles terem perdido essa guerra, e que na verdade esse era o desejo de seu mestre, o Lorde Rimuru, ele avalia as ações de Hinata e do Lorde Demônio, percebendo que quem foi usado foi ele. Quando ele olha ao lado, ele viu Hinata e Rimuru lutando e percebe que ele acabou com todas as expectativas que ela tinha de negociar com aquele Lorde Demônio. Agora vai ser um flashbackzinho da Hinata, tá? A Hinata em seus dias na Terra matou seu pai que agredia sua mãe, mas isso só trouxe ainda mais sofrimento para sua mãe, pois mesmo sendo abusada por ele, ela ainda amava ele. E com isso a sua mãe, em parte, passou a odiar a garota. Então ir para esse novo mundo foi um alívio para ela, porque assim ela poderia dar a felicidade que a sua mãe não tinha mais. E foi o mesmo com Shizui. A Hinata, depois de se abrir com ela e aprender tudo o que ela podia, ela foi embora, porque ela não queria ser odiada pela sua querida professora. Assim a única quebrada no final das contas seria ela. E assim a Hinata entrou para o corpo dos paladinos que lutavam para proteger as pessoas, mas depois de reformular todo o sistema dos templários e paladinos, ficou de novo entediante. Mas agora aqui estava ela, em algo totalmente não entediante, tentando avaliar Rimuru com suas habilidades só para ser bloqueada e descobrir que ele está no mínimo no nível de Ruminas ou até além dela. Ambos trocam suas mentes aceleradas, Hinata em 1000 vezes e Rimuru em 1 milhão de vezes. Eles trocam milhares de golpes ultrassônicos de espadas, onde eles não chegavam nem a encostar um no outro. E aqui estava claro que o Rimuru estava se segurando contra ela, ele só usava sua espada
e o Rafael contra a Hinata. Mas só com esses dois ele ainda tinha um pouco de dificuldade contra a experiência da espada que a Hinata passou a vida aperfeiçoando. Afinal é a mesma coisa, ele sempre perdeu pro Hakurou quando o assunto é pura esgrima. Mas no meio da troca, quando a Hinata começou a fazer fintas, o Rimuru aprendeu a habilidade de prever o futuro. E toda a experiência e técnica de Hinata nada mais importava agora. Quando ela percebeu que mesmo no meio da batalha ele estava evoluindo rapidamente, ela fez uma proposta. Um último golpe. Ela daria tudo dela nesse golpe, e depois disso ela estaria tão esgotada que morreria facilmente se o Rimuru quisesse. O Rimuru receberia esse golpe e se ele superasse ele ganharia. Se não, provavelmente morreria. E é claro que ele não morreria, né galera? O Rimuru é um monstro. Esse era um ataque mágico e físico que a Hinata só usou em alvos que ela sabia que ela poderia matar. Ela não sabia se funcionaria, mas era o último trunfo que ela podia usar nessa batalha. Era o ápice de suas habilidades. E o Rimuru usou Beelzebub para engolir o ataque junto da espada de Hinata. O custo disso foi 70% de suas magículas e ficar imóvel por um bom tempo. Mas ele tomou aquele ataque que é capaz de extinguir qualquer ser demoníaco e permaneceu vivo e bem. E aqui também a gente descobre que o Rafael, na verdade, dificultou muito pro Rimuru porque o Rafael queria analisar as habilidades da Hinata. Ou seja, se o Rafael não quisesse analisar as habilidades da Hinata, o Rimuru teria ganhado muito mais fácil, tá? E logo a espada que a Hinata não chegou a usar, Dragon Buster, dada pelo Clero, explode. Aquela espada foi uma armadilha plantada pelo Clero para acabar com os dois ao mesmo tempo. E com essa explosão, a Hinata estava bem na frente de Rimuru quando ela acontece. Capítulo 6. Deuses e Lordes Demônio. Em uma câmara, o Minas estava junto de uma garota em um caixão de energia sagrada. Mesmo que essa energia sagrada fizesse mal a ela esperava pelo dia que pudesse libertar a garota de lá dentro. E foi quando Louis apareceu falando sobre a situação de Hinata e Rimuru, com medo de que eles perdessem a Hinata. E a Ruminas então, infelizmente, decide se mover. Enquanto isso, Danhada estava em Farmos, mas ele achou estranho que o Rimuru enviou mais soldados ao rei de Mares, parecendo que ele tinha planos ali. Pelo que parece, ele ainda não sacou que toda essa guerra foi o próprio Rimuru que causou. Ele realmente achava que era só um demônio qualquer fazendo isso, tadinho. E aí ele também descobre que o Razen, que é um mago extremamente poderoso nos padrões dos humanos, foi derrotado não por Rimuru, e sim por um demônio que ele foi investigar, ou seja, esse demônio que ele ficou a cargo não era um recém-nascido, era alguém perigoso. Danhada sentiu instintivamente que algo aqui estava errado e, a fim de ficar tranquilo e salvo, ele mandou os caçadores que ele tinha levado para Farmos, para o novo rei, e recuou dali, dizendo que iria a Tempest conhecer o novo Lorde Demônio como um mercador. E isso foi a melhor decisão que ele podia ter tomado. Se ele tivesse ficado lá mais um tempo, ele teria conhecido um diabo extremamente irritado, preparado para matar ele. O novo rei de Farmos estava exultante em pensar que a Hinata estava no momento subjugando o Rimuru, e agora que ele tinha uma tropa de caçadores de demônio, tudo ia bem para ele. E Glenda, que era uma pessoa invocada de outro mundo que estava junto a ele, também pensava o mesmo. Algumas coisas estavam erradas, mas tudo culminava em sua vitória iminente. E o diabo ria. Enquanto ele voava procurando por aqueles que o delataram, ele ria. O diabo nunca teve medo em sua vida, mas quando descobriram ele, e ele passou vergonha na frente de seu senhor, e o medo de ser dispensado por Rimuru fez com que ele ficasse extremamente irritado para fazer esses humanos pagarem da forma mais cruel possível. Lá dos céus, ele relata a Hakurou as direções e força das tropas inimigas, e logo ele recebe o aval para fazer o que quiser. E o diabo vai para onde? Diretamente para o rei. E é quando o rei começa a caluniar e dizer que os planos forjados eram mentirosos. E o diabo ficou irritado com isso, mas ficou controlado. Mas quando o rei ofendeu o Rimuru, o sorriso calmo do Diablo sumiu, e em seguida o rei manda as tropas matarem Diablo. O Diablo recebe o ataque de todos os caçadores e não levou dano nenhum. E depois de demonstrar seu haki do Lorde Demônio e desmaiar todos os que eram fracos em sua presença, ele fala sobre como o vermelho e o branco também usavam esse haki. E o líder dos caçadores, ouvindo aquilo, achou estranho que um demônio estivesse usando o haki do Lorde Demônio e que ele falasse sobre o vermelho e o branco. E imediatamente ele descobriu. Ele era um primordial. Logo ele implora por sua vida, mesmo que tivesse que se tornar um servo do mesmo. E logo restaram apenas duas pessoas sendo seus inimigos. E os dois eram paladinos que conspiravam
contra Hinata. E quando o Diablo diz que evoluiu de um arquidemônio para um Demon Peer, que Demon Peer, para quem não sabe, é uma espécie demoníaca que só aparece em tomos antigos. O único conhecido pelo mundo inteiro até o momento era o Lorde das Terras Geladas, Guy Crimson, e todo mundo sabe que ele é extremamente poderoso e é um monstro. E quando ouviu isso, Saari, que era um dos dois inimigos restantes, sentiu terror e começa a suar, mas Glenda ignora isso e pula com tudo em Diablo, só para o quê? Fugir em seguida. Fugiu com o rabo entre as patas o mais rápido que podia, sabendo que não poderia ganhar do demonião. No outro campo de batalha, Uranga acabou com o comandante paladino como se não fosse nada além de um brinquedo recém-descoberto, e quando Saari e a imprensa começaram a suspeitar que o Diablo não matou o arcebispo e na verdade tudo o que está acontecendo agora é uma armação do clero, quem aparece lá? O próprio clero. Eles soltaram um feitiço de fogo extremamente forte para tentar matar todo mundo lá. Voltando para o campo de batalha em Tempest, a Hinata levou a explosão e um buraco em seu peito foi criado. E esse buraco só poderia ser tratado com energia sagrada, e foi quando o clero dos 7 dias apareceu e disse que isso era a punição de Hinata pelos seus atos de insubordinação. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Diablo relata mentalmente para o Rimuru que o clero era o culpado por tudo e que tinha 3 deles lá com ele. O Rimuru então revela a farsa deles e os cleros tentam matar ele, mas quando eles ativaram suas magias, ele ativa Beelzebub e engole uma parte do ataque. Surpresos por não terem nem arranhado o Rimuru, eles começam a blefar sobre usar o poder de Ruminas, do deus Luminous, para poder matar aquele Lorde tolo. Mas aí a própria Ruminas chega em pessoa. E enquanto isso, lá em Farmos, o Diablo, que ganhou a permissão do Rimuru para aniquilar esses 3 cleros, começa a falar com a imprensa sobre como eles tentaram matar todos eles, e depois que ele promete proteger toda a imprensa, se eles divulgassem a verdade em seus jornais pelo mundo todo e conseguir a ajuda deles para fazer o Yom ascender como um rei heróico ao trono de Farmos, ele usa sua habilidade de tentador para criar o mundo da tentação e o fim do mundo para extinguir aqueles cleros de suas vidas. E voltando para o campo de batalha em Tempest, a Ruminas cura Hinata e mata todos os cleros. Depois disso, todo mundo vai para Tempest e é onde o Beldora grita com ela que ela é uma Lorde Demônio, e todo mundo da igreja, que era subordinado que não sabia disso, descobre que o seu deus é um vampiro. E depois daquilo, é claro, Beldora é Beldora, a Ruminas odeia ele, começa a briga. Epílogo. Um novo relacionamento. É revelado que o clérigo Green estava por trás disso tudo. Todos os planos envolvendo Farmos, Hinata e Rimuru eram parte do plano dele para se tornar um governante absoluto. Mas ele perdeu contato com os outros cleros sem saber o que houve. E é quando o Nicolaus entra na sala e mostra a prova que ele armou contra Hinata. Logo, ele usa desintegração e mata o último do clero dos 7 dias. Mas na verdade, Green era apenas outro corpo. O corpo principal era chamado Granville Rosso. E quando ele abre os olhos em seu corpo principal, a Glenda, que era a paladina que fugiu de Diablo, chega correndo em pânico para ele. E depois de dias de relatórios e notícias, ele fica sabendo que seu plano inteiro foi errado. A Maribel Rosso, que pelo que parece é sua neta e descendente, mas era uma reencarnada com poder igual ao de outros mundos, com muitas magículas, e ela podia ver o futuro. E com a sua habilidade de previsão, ela diz que o Rimuru vai governar o mundo inteiro através de poder político e econômico, que é exatamente o que Granville queria, e com isso as chamas de sua ambição queimavam ainda mais. Enquanto isso, em Tempest, Rimuru teve seus mal-entendidos com a Hinata esclarecidos e firmou um tratado de não agressão com a igreja, e é claro, de não ter interferência entre eles, junto da igreja dizendo que a nação de monstros agora é amigável. Eu só queria comentar que esse volume foi totalmente diferente da web novel, ao ponto de eu ficar completamente surpreso quando li isso pela primeira vez. Sério, foi totalmente diferente, meu pai amado. Mas ainda foi da hora, e esse vídeo me deu um trabalhão só de gravar, agora eu vou editar ainda, e ai meu Deus, eu vou sofrer com isso. Então deixa aquele like, se inscreve e é nóis.